uma tarde inesquecível. Elevação na área, bola cortada, Kiko, sobrou, é gol! Marcílio! Aquele dia foram muitos sentimentos reunidos, principalmente pela cobertura que a gente fez. A maior emoção da minha carreira, com toda certeza. Poder dizer assim, eu vi esse clube crescer e eu vi esse clube conquistar o maior feito dele na história. No dia 20 de julho de 2019, o Amazonas voltou a alcançar um acesso de divisão no futebol brasileiro. Com o apoio de mais de 44 mil pessoas, o Manaus FC, clube com apenas 7 anos de existência, trouxe novamente um time local para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro depois de 20 anos. E como foi esse impacto na cobertura jornalística do futebol amazonense? É o que vamos descobrir agora. O acesso do Manaus, até bem mesmo antes, com a campanha que o Manaus vinha trazendo na Série D do ano passado, a gente percebeu que os jogadores e a própria torcida e os ouvintes ficavam, Larissa, o Cine vai jogar, eles começaram a se identificar com os atletas. Naquela sequência da Série B, parece que a cidade foi crescendo, né, a expectativa, junto com a gente. A gente estava cobrindo o time, normal, e o time foi avançando, e o time foi passando, e foi tendo mais Manaus no Globo Esporte. E a gente começou a perceber isso na audiência, e é aquela velha história, né? É um círculo, né? O time com um bom resultado chama mais atenção da imprensa, que cobre mais, que divulga mais, consequentemente você tem mais torcida, com mais torcida você tem mais receita, tem mais gente comprando material, indo para jogo, com mais receita você investe mais, e aí o time consegue ter melhores resultados, que leva a cobertura, que leva a torcida. Então assim, é um círculo isso que quando você quebra acabou, né? Você precisa que isso tudo esteja girando em harmonia. E foi o que aconteceu. Quando a gente percebeu aquilo, né, o Manaus no jogo do acesso, depois de ter perdido de 1-0 só lá fora do Caxias, a gente falou, cara, é o cenário perfeito pra gente fazer uma coisa diferente. O Manaus conseguiu subir de divisão, mas outros clubes também já tiveram essa experiência. O São Raimundo em 1999 e o extinto América em 2010. O Leanderson acompanhou esses momentos importantes, em um deles na condição de jornalista, e explica, era diferente a cobertura. E aí em 2010 a gente tem um fenômeno, esse aí eu já estou como editor de esporte do jornal A Crítica, né? Já estou trabalhando na área já há um tempinho e acontece esse fenômeno chamado América. Por que eu digo que é um fenômeno, cara? Porque os clubes, para conseguirem um acesso, geralmente seguem uma cartilha, né? Que cartilha é essa? Manutenção do elenco, o mínimo de estrutura, vai fazendo todo esse trabalho até que consegue subir, né? Vai ficar batendo ali na tecla ali até um momento que vai dar certo. Mas o América era curva fora desse gráfico. Primeiro porque era um time com zero de estrutura, treinava às vezes ali no CSU do Parque 10. Olha, um time disputando o Campeonato Brasileiro, treinando no piso duro ali no CSU do Parque 10. Uma vez ou outra que eles conseguiam o centro de treinamento do SESI, mas era aquela vida ralada mesmo. Mas o time pegou liga, o time do Sérgio Duarte pegou liga, funcionou e subiu de divisão. E a mudança em 2019. A história muda mesmo em 2019. Primeiro porque assim, né, eu já tinha, ele repete o título de campeão estadual, né, tricampeão, e aí eu fiz um texto, eu me lembro que eu fiz uma coluna, onde eu cravei, eu tenho isso, esse documento, tudo documentado bonitinho, eu cravei o seguinte, eu digo, o Manaus manteve a base, reforçou, ganhou o campeonato e ele vai subir de divisão e vai chegar com condições de brigar pelo título, eu disse brigar pelo título. Exatamente o que aconteceu. Hoje, falar do Manaus em programas esportivos da capital é uma necessidade. O clube amazonense disputa espaço com times tradicionais. O Manaus sem dúvida mudou o meu espelho. Porque um jornal, as principais notícias dele são quais? Que abre
snap fecho. Né? Você também abre o bloco com uma coisa mais forte. O segundo bloco, né, tá ali, no caso do Globo Esporte são 3 blocos. No segundo, você abre com uma coisa mais forte. Antes, como é que a gente fazia? Era muito natural a gente começar com, sei lá, o time do Rio, matava os times locais no primeiro bloco, e no segundo e no terceiro já via com Brasileirão e tal, os times mais populares, né, como Flamengo, Vasco, enfim. Hoje não. Hoje, quase sempre a gente abre o segundo bloco com o Manaus. Porque o Manaus já tem essa força da gente encerrar o primeiro bloco falando e intervalo, na volta tem Manaus, entendeu? Já é algo que chama atenção. Mas não é só a notícia do jogo que vai ao ar. Pautas relacionadas ao time entram na programação. É assim na emissora de rádio que a Larissa trabalha. Nos últimos 3 anos, cobrir o Manaus é como ter a porta aberta no futebol brasileiro, até mesmo na minha apuração. Por exemplo, recentemente eu dei alguns furos em relação ao Manaus, contratação de técnico, o próprio Luizinho Lopes, e hoje em dia eu ligar para o sudeste do país, ou para o nordeste. É verdade essa apuração sobre o Manaus, eles já acham que aquilo é verdade, e já não, é verdade, o Manaus já está conhecido para lá. Já não é uma coisa assim, absurda, impossível o Manaus contratar, impossível. Então, assim, eu noto também a questão da expansão que o Manaus trouxe na cobertura esportiva. A comunicação tem um papel importante dentro do clube amazonense. O André foi assessor de imprensa no momento em que o time garantiu vaga na Série C, dia que ele não esquece. O Manaus ele é um dos poucos clubes locais que contava com uma assessoria, né, com uma assessoria de imprensa. Hoje até bem maior do que naquela época. A gente tinha também assessoria no Nacional, tinha algo embrionário no São Raimundo, assim, mas não com tanta periodicidade, né? E o Manaus saía na frente por conta disso, apesar de não ser um time muito tradicional, né? Não ser um time de muita camisa, de muita torcida, mas a gente conseguia emplacar os materiais justamente por contar com uma assessoria, né? Aí a gente conseguiu acesso à procura, então a procura foi maior ainda, assim, foi coisa de louco, o telefone não parava de tocar. Eu lembro que na época eu tinha que colocar o celular para carregar 2 vezes no dia, porque era o tempo todo chegando demanda, era o tempo todo chegando mensagem, não só dos colegas daqui, mas como da imprensa de fora também. E a gente conseguiu uma visibilidade, assim, uma visibilidade gigante assim, para o Manaus, cara. No cenário nacional, foi matéria no Sport TV, foi matéria na ESPN, foi matéria na Rádio Globo, no Lance. Além da atenção da imprensa nacional, o impacto dos resultados do Manaus fez com que outros veículos surgissem. Olha o exemplo, a TV Web Sport Manaus nasceu em 2015 e já tem mais de 30 mil seguidores. Foi um meteoro para o Manaus e para a gente também, porque a gente foi contando a história do Manaus e as pessoas foram procurando, né, conteúdos através da gente para saber mais sobre o Manaus. TV Web, né? Uma TV Web, o Sport Manaus foi fundado em 2015. O meteoro, para quem vive da comunicação esportiva no estado. Hoje o Manaus disputa a Série C do Brasileirão. Os torcedores não podem preencher bancada devido à pandemia do novo coronavírus. E os jornalistas que contam a história do futebol local escolhem uma das mais de 40 mil cadeiras para levar as emoções das partidas aos torcedores. O sucesso do Manaus, até bem mesmo antes com a campanha que o Manaus vinha trazendo na Série D do ano passado, a gente percebeu que os jogadores e a própria torcida e os ouvintes ficavam, Larissa, o Cine vai jogar, eles começaram a se identificar com os atletas. E mais ainda, assim, de ter um jogador amazonense dentro desse protagonismo. Então, assim, depois do acesso eu notei que a torcida amazonense ela começou a se identificar. E é óbvio que vieram inúmeras comparações em relação aos clubes mais tradicionais aqui da nossa cidade. Mais de 200 jornalistas de diferentes veículos são filiados à Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas. Em 2014, Manaus foi uma das cidades sedes da Copa do Mundo. Esse número chegou a ultrapassar a marca de 400 jornalistas. Nos anos seguintes, uma redução significante no número de filiados. Com o acesso do Manaus para a Série C do Brasileirão, a Atleia voltou a registrar mais profissionais, um crescimento de 20%. A expectativa é que com as boas campanhas, tanto do Gavião na Série C e o Fart na Série D, esses números aumentem ainda mais. Temos o Manaus na Série C e atualmente o Fart na Série D. Esses times indo bem, se a gente conseguir ver
o Faixa subir para a Série C, aí teremos realmente um upgrade muito forte no ano de 2021. Nós teremos praticamente o dobro de interesse, não só da mídia, como até dos próprios torcedores. Aí nós vamos dar um salto de patamar muito forte. E a crônica esportiva vai nesse rastro. Mas e o futuro do jornalismo esportivo? Quanto mais a gente for galgando divisões, melhor para o jornalismo mesmo. Por exemplo, hoje a gente já tem o Manaus na Série C, que é um campeonato de datas completas, entendeu? Você vai ter ali, por exemplo, o turno e retorno. Se passar de fase tem mais coisa. Tem a D. Então, assim, você já começa a ter, por exemplo, para quem quer montar, aí você já começa a ver o surgimento de veículos novos, por exemplo, Esporte Manaus, botou um site esse ano já, você vê o Jogo Aberto, era um programa, começou no ano passado, mas agora já está consolidado. Então, assim, a imprensa esportiva precisa disso, desse movimento, para ter do que falar, entendeu? Então, hoje eu mesmo já estou com uns projetinhos aí, que eu não posso adiantar muito aí, mas é assim, quando a gente tem matéria-prima, a coisa funciona. Então, assim, se o Manaus for para B, o Faixa vai para C. Com a presença dos times amazonenses cada vez mais frequente nos grandes torneios do futebol brasileiro, o jornalismo esportivo local também cresce. Na TV, no rádio, no impresso, na gigantesca internet. Foi um meteoro pro Manaus.